Está a funcionar? Muito bom dia a todos. Estão a ouvir-me? Buenos dias. Eu vou fazer uma apresentação. A minha apresentação será sobre o plano plurianual da Direção-Geral do Território para a aquisição de cartografia topográfica e temática. Antes de começar propriamente com o plano... Não está ligado? Ok. Agora está. Ok. Então, muito bom dia a todos. Buenos dias. A minha apresentação é sobre um plano plurianual da Direção-Geral do Território para a aquisição de cartografia topográfica e temática. Antes de começar propriamente a falar do plano, eu gostaria de fazer um pequeno enquadramento. Este plano, a elaboração deste plano, teve em consideração um sistema e uma infraestrutura. O sistema é o sistema de monitorização da ocupação do solo. E em que é que consiste este sistema? É uma iniciativa, é designado por SMOS, é uma iniciativa da Direção-Geral do Território e tem como objetivo produzir de forma contínua a informação geográfica para o território de Portugal continental, tendo em conta o uso e a ocupação do solo. É um sistema colaborativo, multifuncional, da administração pública, com outros parceiros, da academia e também do setor privado, e tem em conta também as necessidades dos utilizadores, as opiniões dos utilizadores, e adota uma política de dados abertos sobre toda a informação. É uma mudança de paradigma na forma como a informação é produzida em Portugal, porque o objetivo é produzir produtos rapidamente, com alguma rapidez, com alguma eficiência, com qualidade, utilizando as tecnologias mais recentes que existem no mercado e mecanismos de inteligência artificial para criar produtos de informação geográfica. Eu não vou desenvolver mais sobre o SMOS. Podem consultar mais informação aqui neste endereço. Se quiserem saber mais sobre o SMOS, podem vir a esta página que está aqui indicada. Outro enquadramento que eu gostaria de fazer antes de falar propriamente do plano é da Base de Dados Nacional de Cartografia. A Base de Dados Nacional de Cartografia é uma infraestrutura que foi está prevista na legislação, no regime jurídico da cartografia, neste decreto que está ali referido. Pretende integrar toda a cartografia à escala igual ou superior à escala 10.000. Terá toda a cartografia produzida pela DGT e pelas entidades proprietárias, que na sua maioria são entidades da administração pública local, e terá uma política de dados abertos também. Toda a informação registada nesta infraestrutura será de acesso livre, sem qualquer tipo de restrições, quer administrativas, tecnológicas ou financeiras. Esta infraestrutura será implementada e desenvolvida pela DGT em articulação com o Sistema Nacional de Informação Geográfica. Feito este enquadramento inicial, posto isto, vamos então falar do plano plurianual de aquisição de cartografia topográfica e temática que a DGT elaborou. Quando estamos a falar de cartografia, desta cartografia topográfica e temática, estamos a falar de quê? Ora bem, estamos a falar de cartografia topográfica, e aqui nós dividimos isto em cartografia de imagem, e aqui contemplamos ortofotos, mosaicos produzidos a partir das imagens de satélite Sentinel-2, imagens de satélite muito grande resolução espacial, e estamos também a falar de cartografia vetorial, nomeadamente de 4 temas. Mais à frente depois vou explicar o que é que isto consiste. Temos a falar da altimetria, da hidrografia, dos transportes e da toponímia. E estamos também aqui a incluir nesta cartografia um levantamento feito, que vai ser realizado com tecnologia LIDAR para todo o território de Portugal continental. No âmbito da cartografia temática, estamos a falar de 2 tipos de produtos. Estamos a falar da carta de uso e ocupação do solo, que é a carta tradicional de uso e ocupação do solo, que nós designamos por COS estrutural, e depois estamos da COS conjuntural, e estamos também a falar da COS mais tradicional, que todos conhecem, que é a COS estrutural, aquela de polígonos, que é a COS. Estamos a falar desta cartografia temática. Para além desta cartografia temática e desta cartografia, para além da cartografia topográfica e da cartografia temática, estamos também a incluir neste plano um conjunto de produtos cartográficos específicos. Eu vou aqui apresentar alguns, mas depois outros serão criados e que no fundo são produtos produzidos a partir desta cartografia topográfica e desta cartografia temática. Ou seja, é possível criar produtos mais específicos a partir desta informação de base. Começando então com a cartografia de imagem. O que é que está previsto? Em matéria de ortofotomapas, está previsto obtermos uma cartografia na sequência das que já vêm sendo adquiridas pela DGT ao longo dos anos, produzir uma cartografia com 2 composições, em cor verdadeira, RGB, e também com falsa cor, com composição com infravermelho próximo, para todo o território de Portugal continental,
com grande resolução. Estamos a falar de resolução de 25 a 30 centímetros, ainda não está definido, mas será por aí. E está previsto que esta cobertura seja adquirida em 2024, para todo o território. A próxima. Recordo que a última integral é de 2018. Em matéria de imagens de satélite, estamos a falar das imagens de satélite do Sentinel-2, do programa Copérnicos, do programa europeu. As imagens Sentinel-2 são adquiridas a cada 5 dias, como sabem. Tem uma grande vantagem para os europeus, não têm custos, esta informação é de acesso livre. Tem uma resolução espacial de 10 metros. O que é que se pretende fazer? Pretende-se fazer mosaicos, já estamos a fazê-los, mosaicos que designamos por mosaicos Sentinel-2. Quais são as características destes mosaicos? Pega-se nas imagens todas, cria-se uma imagem artificial de forma a que o mosaico não tenha nuvens, ou seja, que permita ver todo o território. Fazemos para 2 composições também, cor verdadeira e falsa cor, com uma composição com infravermelho próximo. Estas composições, estes mosaicos, são produzidos mensalmente. Portanto, mensalmente já estamos a fazer isso. Esta informação está acessível através do SNIC. Em matéria ainda de imagens de satélite, agora falando, reparem que estávamos a falar de imagens de 10 metros, que são os Sentinel-2, de resolução espacial. Agora, imagens de muito grande resolução espacial, o que é que estamos a falar? Estamos a falar, os sensores agora, os sensores das imagens de satélite já permitem obter imagens com muito grande resolução. Aqui alguns exemplos, o WorldView 2, o WorldView 3, o Pleiades Neo, são alguns exemplos de sensores, aqui são apenas alguns, que permitem obter imagens, que tipo de imagens? Imagens com uma resolução melhor do que 50 centímetros. Inclusive na banda pancromática, ou seja, já são imagens de muito grande resolução espacial, como esta que estamos a ver aqui, que é um exemplo do WorldView 3. O que é que está previsto? Adquirir uma cobertura com estas imagens, também com infravermelho próximo, para que ano? Para 2023, no próximo ano, para todo o território de Portugal continental. E agora deixando a cartografia de imagem e passando à cartografia vetorial. A cartografia vetorial, os temas da cartografia oficial vetorial, que foram definidos pela Direção-Geral do Território, são estes que estão aqui. Provavelmente muitos já conhecerão: unidades administrativas, altimetria, transportes, ocupação do solo, mobiliário urbano e sinalização, toponímia, hidrografia, construções, infraestruturas e serviços de interesse público e ortofotos. Os ortofotos já falámos, aquela cobertura prevemos para 2024. No que diz respeito à cartografia vetorial, consideramos 4 temas como fundamentais: a altimetria, os transportes, a toponímia e a hidrografia. Esta informação vai ser adquirida para todo o território de Portugal continental. Em que é que consistem estes temas? Muito resumidamente. Portanto, a altimetria, estão a ver? Estão a ver? Aqui não estou a ver bem. A altimetria tem aquilo que todos conhecemos: curvas de nível, pontos cotados, o clássico da altimetria, a hidrografia, linhas de água, planos de água, é essa informação tradicional. A toponímia, os transportes, que é os transportes fundamentalmente os transportes rodoviários e ferroviários, e a toponímia, são os topónimos de todos os lugares. Esta informação será adquirida para todo o território de Portugal continental. Aqui está uma composição com esta informação toda junta, aqui junto com a imagem também, com o ortofoto por baixo. Esta informação integrará a base de dados nacional de cartografia e está previsto que a aquisição destes dados ocorra até 2025. Não sei se recordam, também falando no início, quando falei da cartografia, falei também do levantamento de LIDAR. Está previsto a aquisição de informação, de uma nuvem de pontos com tecnologia LIDAR. Essa informação será adquirida. O que é que está previsto? Portanto, as vantagens: é a primeira vez que vamos ter um levantamento de LIDAR integral do território de Portugal continental. Portanto, nós temos levantamentos de LIDAR realizados em Portugal, mas é de zonas circunscritas, nomeadamente a primeira a ser feita foi em 2011, da costa. Portanto, temos esse levantamento, mas não houve ainda até agora nenhum levantamento integral do território de Portugal continental. Está previsto fazer esse levantamento. Como sabem, as características do LIDAR, a maior parte saberá, tem uma exatidão altimétrica elevada, permite, ou seja, os voos de LIDAR são muito eficientes na aquisição da informação, tem também algumas desvantagens, tem um custo elevado, é preciso uma grande capacidade tecnológica para processar grandes volumes de dados, mas está previsto que esta informação seja adquirida. As aplicações do LIDAR também são mais conhecidas. Podemos gerar modelos digitais de terreno e de superfície de grande resolução, criar cartas com modelos de inundações, enfim, apenas aqui alguns exemplos das aplicações, que são muitas. Eu gostaria de chamar a atenção para este projeto do levantamento de LIDAR será feito em parceria entre a Direção-Geral do Território e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Isto faz com que, depois de fazer a aquisição do levantamento de LIDAR com a informação de base, esta informação será depois utilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas para a elaboração de cartas de vegetação. Que cartas é que estamos a falar? Estamos a falar de cartas de biomassa, cartas de combustível. Será a partir do levantamento de LIDAR realizado pela DGT
o ICNF fará então, criará produtos derivados desta informação lidar. Ou seja, o objetivo é ter um modelo do terreno de Portugal continental, Portugal continental integral, com uma grande exatidão, e está previsto que esta informação seja realizada, seja obtida em 2023. Ainda a cartografia temática. Já deixamos a cartografia topográfica, ainda a cartografia temática. Portanto, estamos a falar da carta de uso e ocupação do solo, a COS estrutural que eu referi há pouco, e da COS conjuntural. Quais são as diferenças? A COS tradicional, que é a carta que já é usada recorrentemente em Portugal para a administração pública e pelos privados, os cidadãos, de uma forma geral, tem uma vocação fundamentalmente relacionada com o uso do solo, com o conhecimento do uso do solo. É uma cartografia de polígonos, portanto é um formato vetorial, tem uma unidade mínima de 1 hectare, é produzida tem 83 classes e é produzida por fotointerpretação a partir das imagens das fotografias aéreas. Portanto, é uma cartografia produzida manualmente, por fotointerpretação, se quiserem, e com dados vetoriais, são polígonos. O que é que se pretende fazer na COS? Portanto, a última COS que nós temos é referida ao ano 2018. E o que é que se pretende? Pretende-se passar a unidade mínima cartográfica de 1 hectare para meio hectare. Portanto, vamos ter um maior detalhe geométrico, mas também um maior detalhe temático, com mais classes. E pretendemos também fazer a harmonização de conceitos destas classes, desta carta, com os conceitos do Inventário Florestal Nacional. Está previsto que esta adaptação desta carta ocorra em 2024. Ainda no âmbito da COS estrutural, está previsto fazer uma atualização, como referi, a última que temos é 2018, está previsto fazer uma atualização para 2023, tendo em consideração as imagens de satélite que vão ser obtidas em 2023. Portanto, vamos fazer uma atualização desta cartografia de forma a que esteja concluída também em 2025. Portanto, uma atualização da COS, já tendo em conta essa adaptação que vai ser feita em 2024, com este maior detalhe temático e geométrico. No que diz respeito à COS conjuntural, o objetivo da COS conjuntural é diferente da COS estrutural, representa a cartografia num ano, a ocupação do solo num ano específico, portanto tem uma preocupação maior vocacionada para a ocupação do solo, tem um formato raster, ao contrário da outra, tem um formato raster com um pixel de 10 metros, é produzido a partir das imagens Sentinel-2, tem 15 classes temáticas e o método de produção, ao contrário da outra, é automático, com algoritmos de inteligência artificial, com machine learning, é produzida automaticamente. E o que é que se obtém? São exemplos desta carta que é produzida, já é produzida e que se pretende continuar a produzir anualmente. Esta carta será produzida anualmente, de forma mais ou menos automática. E quanto aos produtos cartográficos específicos, nós colocamos aqui apenas alguns pontos de produtos cartográficos específicos. Reparem que toda esta informação, da cartografia vetorial, da cartografia de imagem, da cartografia temática, vai permitir criar um conjunto de produtos específicos. Ou seja, vai ser possível criar produtos derivados a partir desta informação. Colocamos aqui apenas alguns relacionados com a ocupação do solo, mas outros poderão e virão ser criados ao longo destes anos, nos próximos anos. Nomeadamente este que já existe, uma mapa interanuais do estado da vegetação, no fundo é a caracterização do vigor vegetativo da vegetação através de indicadores qualitativos. Esta informação já existe, é produzida mensalmente. Outro exemplo, mapas anuais de culturas agrícolas temporárias. São as principais culturas agrícolas para um ano específico nas áreas que estão classificadas como agricultura temporária. Esta informação está também disponível e vai ser produzida anualmente. Outros exemplos de produtos cartográficos específicos, a Carta de Áreas Edificadas, no fundo é o confronto da Carta de Ocupação de Solo com a base de dados de edifícios residenciais do Instituto Nacional de Estatística. Uma imagem desta carta. Outra carta também importante, a Carta de Interfaces de Áreas Edificadas, tem sido muito importante nos últimos anos por causa dos fogos. É uma classificação dos interfaces das áreas edificadas em função da sua proximidade a manchas de coberto de combustível. Portanto, é uma carta relevante e que também já está a ser produzida. E é um exemplo de um produto cartográfico específico, à semelhança de outros que também será criada no futuro. Dito isto, falamos dos principais produtos que se pretendem adquirir neste plano plurianual, que estão definidos neste plano plurianual, e a outra questão importante tem a ver com o financiamento. Como é que se vai conseguir obter financiamento para a produção desta informação? Pois bem, o financiamento será realizado a partir tem em consideração dois instrumentos, é o Compete 2020 e o Plano de Recuperação e Resiliência. No que diz respeito ao Compete 2020, a DGT, nos últimos anos, teve duas operações
no âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública, o SAMA 2020, teve duas operações, como dizia, que foram aprovadas, uma o sistema que se chama Sistema de Monitorização da Ocupação de Solo e outra que se designa por Território Digital, modernização, cocriação e partilha de informação geográfica. Estas duas operações estão neste momento a decorrer, vão terminar a meados do próximo ano e permitiram financiar e estão a permitir financiar alguns dos produtos que eu referi aqui. Outro instrumento fundamental para o financiamento deste plano será o Plano de Recuperação e Resiliência, com duas componentes. Um investimento que se designa por Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação de Solo. Este investimento está incluído na componente 8 de Floresta do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Outro instrumento também fundamental do Plano de Recuperação e Resiliência que vai permitir o financiamento deste plano é uma agenda transforma, uma agenda mobilizadora, em que a DGT é parceira de um conjunto de empresas ligadas ao setor florestal e ao setor tecnológico, que vai permitir, é uma candidatura que também já está aprovada, e que vai permitir, tem dois projetos concretos, um que tem a ver com dados de detecção remota para a gestão florestal sustentável e resiliente, e outro projeto que é o Portal de Informação Territorial, bases de dados geográficos de suporte à gestão florestal e módulos aplicacionais. Portanto, são dois projetos que vão permitir financiar a aquisição deste plano plurianual para a produção de cartografia topográfica e temática. E com isto termino. Estou dentro do tempo? Não estou? Já passei? Ok. Desculpa. Então, muito rapidamente, para terminar. O que é que este plano prevê? Portanto, prevê a aquisição de cartografia de forma estruturada, como puderam ver, os produtos são relacionados uns com os outros, ou seja, quando eu falei da cartografia vetorial e depois falei do LIDAR, as coisas estão relacionadas, não vamos ter altimetria sem confrontar com o LIDAR, portanto as coisas têm que estar relacionadas, o plano tem que ser, para produzirmos uma informação, temos que ter em conta o que já produzimos até aí, vai permitir criar produtos derivados específicos, para além dos produtos base que foram identificados, vai permitir a criação daqui de muitos produtos específicos, não só pela DGT, mas como a informação vai ser de acesso livre, vai ser possível criar, porque todos os utilizadores poderão criar produtos específicos. Outro aspecto fundamental, este plano prevê o desenvolvimento tecnológico de plataformas para a gestão e disponibilização de toda a cartografia, que é um aspecto muito importante. Estamos a falar de um volume de informação muito alto. Portanto, a gestão desta informação vai ser um aspecto crítico. E, por último, e de facto o mais relevante, toda esta informação será de acesso livre, sem qualquer tipo de restrição. Para terminar, termino mesmo, o que se pretende, resumidamente, se quisermos dizer numa frase, com este plano, é conhecer o território através de cartografia detalhada, oficial e atualizada. É esse o grande objetivo deste plano. Muito obrigado. Hola, buenos días. Les voy a presentar la ponencia de Valencia como ciudad laboratorio del Urban 2030. Y antes de empezar, agradezco a todo mi equipo que ha participado en este proyecto y que está aquí, ¿vale? Y os vamos a contar los proyectos que hemos hecho teniendo este convenio que tenemos realizado con el GRC. Antes de empezar, tenemos ahí a la Tierra, le hacen le recetan un tratamiento y entonces el problema es que el doctor le dice, ¿cómo puede ser que sin diagnóstico le han dado un tratamiento y no lo hayan curado? Qué extraño. Entonces, eso nos lleva a pensar que es importantísimo cuantificar los datos, es importantísimo tener algunos datos de calidad para poderse medir y en ello es lo que nosotros, como Universidad Politécnica de Valencia, junto con el Ayuntamiento de Valencia y el GRC de la Comisión Europea, firmamos un acuerdo en el 2021 para poner a Valencia como ciudad laboratorio y trabajar en temas de colaboración con calidad del aire, gestión del agua, salud, enfermedades, acceso. Y eso llevaba a trabajar con los ODS.
Entonces, supongo que todo el mundo conocerá esta Valencia, pero cuando estuvimos hablando con la Comisión Europea tuvimos que también explicarles cómo estaba distribuido el territorio en España, con distritos, barrios y secciones censales. Entonces, ahí se muestra la información de la cartografía. Somos una de las ciudades dentro del Urban 2030. Estamos 6 ciudades que estamos trabajando en un proyecto piloto. Y lo que hacemos es trabajar para que la plataforma urbana de datos pueda, de alguna manera, tener a Valencia como una ciudad en la que ver cómo se han medido sus datos y cómo se han utilizado la información para la toma de decisiones y ponerlo en su plataforma para que otras ciudades puedan imitar lo que estamos haciendo en Valencia. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una revisión voluntaria de indicadores. Habían 71 indicadores que la Comisión Europea pensaba que todas las ciudades tenían que tener. Hicimos un proyecto piloto de 6 ciudades y de los 71 indicadores vimos que habían algunos que sí que eran fáciles de obtener y habían otros que eran muy complicados de obtener. Y de hecho, ayer, por ejemplo, nos comentaron que ya habían hecho la segunda revisión y habían quitado los 12 indicadores que veían que no era posible obtener por las ciudades. Bueno, este es el estudio que se hizo de las 6 ciudades, las conclusiones, está todo en la página web de la Comisión Europea, por si lo quieren visualizar. Y entonces ahora los voy a introducir un poco en el contexto urbano de la ciudad de Valencia. Gracias a la iniciativa de meter a Valencia como ciudad laboratorio, pues, y evidentemente con el Urban 2030, pues se empezó a trabajar con la agenda urbana, con los ODS, y se llevó a cabo el proyecto de Missions Valencia 2030, donde se ha puesto a la ciudadanía en el centro de las implicaciones que se vaya a hacer en Valencia. Entonces, igual que están los 17 ODS, pues se ha hecho una estrategia urbana en Valencia, donde hay 12 líneas estratégicas y 48 objetivos estratégicos. Lo que se ha hecho es introducir a los ODS en cada una de las líneas estratégicas de la ciudad. Y para ello, lo primero que hemos hecho desde la Cátedra de Gobernanza de la Ciudad de Valencia, que la cátedra es un convenio que hay desde la universidad con el Ayuntamiento de Valencia para promocionar los datos abiertos y la calidad del dato, fue todos los servicios que había en el Ayuntamiento, todos los documentos que tenía el Ayuntamiento referidos a ODS y a líneas estratégicas, fue unificar criterios. Había muchísimos documentos con diferente información y lo que se hizo fue estudiar para todas las líneas estratégicas del Plan Estratégico de Valencia, unificar y hacer el encaje entre las líneas estratégicas y los 17 ODS. Cuando ya teníamos claro que todos los servicios del Ayuntamiento van a utilizar los mismos ODS con las líneas estratégicas, lo que se hizo fue estudiar indicadores y para ello utilizamos pues, todos los organismos oficiales que trabajan con indicadores cartográficos y no cartográficos referidos a los 2 ODS y empezamos a buscar indicadores que fueran factibles para el Plan Estratégico de Valencia. Además, había un estudio hecho por AUNSA, que es una empresa pública de territorio, y el índice de movilidad sostenible, y de ahí sacamos toda la información que pudiéramos llevar a cabo para que Valencia fuera una ciudad laboratorio y cumpliera con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es un ejemplo de una línea estratégica, de la línea estratégica 1, con sus objetivos estratégicos, en los que hemos, de alguna manera, detallado los que eran fáciles para el ayuntamiento poder obtener el conjunto de datos y lo que, en principio, vamos a intentar es, de alguna manera, que el ayuntamiento trabaje con datos de calidad. Estamos buscando los conjuntos de datos en los servicios en donde se encuentran. Además de ello, estamos viendo que haya una exactitud temática, una exactitud temporal y una exactitud del dato posicional, en que los datos estén bien para la reutilización. Porque, claro, el ayuntamiento lo que quiere es que los datos sean reutilizables. Entonces, lo que hemos hecho es todas las líneas estratégicas, ir poco a poco viendo cómo se pueden obtener esos conjuntos de datos. Para ello, yo pertenezco dentro de la Universidad Politécnica de Valencia a la Escuela de Geomática y Topografía, entonces nosotros nuestro principal estudio es la información geoespacial. Entonces lo que hicimos fue distribuir
estudiar tanto los índices de la población y ver la cartografía como estaba hasta ahora por distritos, barrios y unidades censales, pero fuimos un poco más a también las áreas funcionales. Se había hecho un estudio de que a lo mejor solo utilizando viendo la topografía, utilizando las vías de acceso principales y viendo dónde estaba la población, se podría gestionar el territorio de otra manera. Entonces, esa parte también la hemos estudiado para ver si cambiábamos al estudio de barrios y distritos por áreas funcionales. Y también hemos introducido el concepto, que está muy de moda, de los 15 minutos. Hemos hecho un estudio para Valencia como ciudad de 15 minutos. Hemos hecho un estudio teniendo en cuenta París con 15 minutos y Melbourne con 20 minutos. Como veis en esta transparencia, pues lo que hemos hecho también, ver que el estudiar una ciudad con 15 minutos además cumple con objetivos de desarrollo sostenible también. Entonces, no voy a entrar al detalle porque se ha hecho el estudio, se ha hecho un análisis geoespacial para obtener todo el estudio de la cartografía. Eso ha llevado a que la cartografía pase ya a tener una cartografía de calidad, porque hemos intentado que aunque no está perfecta, por ejemplo, las zonas verdes, sí que hemos detectado dónde fallaban las zonas verdes de Valencia, hemos comunicado al servicio pertinente, se va a actualizar esa cartografía, porque uno de los problemas que tenemos los ayuntamientos es que la cartografía es viva y hay que actualizarla y cuesta mucho actualizar la cartografía. Entonces, aquí hicimos un análisis geoespacial donde se tenían que cumplir 4 variables en función de la superficie y la distancia, y a partir de ahí obtenimos los datos, hicimos las intersecciones pertinentes. Voy a pasar rápido la información porque es información geoespacial toda, en la que vemos que había zonas donde no había zona verde, pero claro, Valencia ya estaba haciendo actuaciones en las que estaba generando pues, el gran corredor verde por la Valencia Sur, estaba viendo también cómo juntar el río de Valencia por la zona del puerto. Se descubrió también que había zona interior donde no habían pequeños parques y lo que se está haciendo es peatonalizar las grandes vías, las grandes plazas, poniendo también zona verde para que haya más zona verde en la ciudad. Estudiamos la población sin acceso deseable por distritos, comunicamos al ayuntamiento cuál era esa población para que tomara decisiones y también pues en el estudio que pone que hay 10 metros cuadrados por zona verde por cápita, pues detectamos dónde eran los barrios, porque Valencia lo cumple en la globalidad de Valencia, pero no lo cumple en algunos barrios. Entonces lo que hicimos pues, fue que Valencia detecte dónde están esos problemas, intente ver cómo solucionarlo y más ahora que estamos clasificados como ciudad verde para el año, bueno, van a salir ahora próximamente hoy o mañana, decían que iban a salir los resultados y estamos clasificados para ser ciudad verde. Entonces eso hace más que sea importante que identifique la ciudad cuáles son los indicadores que puedan medir toda esa información para que realmente pues, tome decisiones buenas a la hora de trabajar con la parte de cartografía. Les voy a mostrar algunos indicadores más de transporte público. Hemos estudiado la población a 5 minutos a pie de la empresa municipal de transporte. Además, accesibilidad simultánea de Metro, Valencia, Valenbici y MT, es decir, para que la ciudadanía vea si tiene o no tiene accesibilidad. Aquí, en principio, parece que sí, que Valencia es accesible, pero luego hemos detectado, como se puede ver en la presentación, que hay una zona, que hay una gran vía donde no tiene ninguna parada de MT. Tiene muy cercanas paradas, pero toda la gran vía no tiene ninguna. Entonces, para que eso se redistribuya, se mira a ver qué se pueden hacer con esas localizaciones. Se ha visto también accesibilidad simultánea, hemos visto cuántas personas tienen, que son índices que se han estudiado, que a lo mejor pues se podrían cambiar a otros índices, pero eso es en principio lo que hemos hecho para que el ayuntamiento vea metodología utilizando los datos geoespaciales con calidad y a partir de ahí pues con análisis geoespaciales y tratando la información, porque una de las cosas que se ha detectado es que los ayuntamientos piensan que teniendo el conjunto de datos tienen los indicadores y no es así. Los conjuntos de datos se tienen que tratar, tienen que hacer operaciones de análisis y a partir de operaciones de análisis se tienen que sacar los indicadores pertinentes. Entonces,
Aquí tenemos georreferenciadas todos los servicios que tiene el ayuntamiento. Gracias a los estudios que estamos haciendo, pues los datos ya están bien, tienen una exactitud temática que no tenían antes, porque el modelo de datos no estaba bien hecho, que también es importante que tengamos claro que la parte gráfica es importante, pero la parte temática también, porque si no la reutilización no se puede realizar. Entonces, pues vimos accesibilidad a servicios a 15 minutos y luego aquí tenéis, por ejemplo, pues bibliotecas, centros de salud y descubrimos también que Madrid estaba haciendo un estudio como Valencia por densidad de población, como ciudad con densidad de población, porque a lo mejor no es interesante que toda la población esté a 15 minutos en un barrio, puesto que a lo mejor como territorios continuos podríamos tener un equipamiento detrás de casa, pero no estaría dentro del barrio. Entonces, para que veamos la continuidad de la cartografía, pues se ha estudiado también un poco cuál sería la zona por densidad de población donde más gente vive, pues tendríamos que tener más accesibilidad, y donde menos gente vive, pues podríamos hablar de una ciudad de hora y pico, por ejemplo, si estuviéramos pues no estuviéramos en una zona donde hubiera mucha información de diseminado, a lo mejor de zona que no llega a tener muchos habitantes, pues podríamos trabajar no solo en la ciudad 15 minutos. Vale. Bueno, os voy a contar otros estudios realizados que se están haciendo. Pues hemos visto el análisis geoespacial de la evolución del precio de vivienda, ¿vale? Porque la Comisión Europea necesitaba saber un poquito cómo está el precio de vivienda por barrios. Hemos visto la evolución de emisiones contaminantes del parque móvil de la Comunidad Valenciana. Ayer se presentó por parte de un técnico de la cátedra la equidad ambiental. Hemos estudiado todo lo que tenía que ver con vulnerabilidad y datos de osimetría pasiva para ver si los barrios mejores o peores de Valencia tienen la equidad, tienen el mejor o peor. Si se puede tener algo en cuenta de que un barrio puede tener una vulnerabilidad alta y además pues tener más contaminación el barrio. Entonces hemos detectado que eso no ha sido así, no tiene ninguna relación una cosa con la otra. Voy a pasar rápido, ¿vale? Evolución del precio de la vivienda, os presento alguna de las gráficas de cómo ha ido evolucionando. Hemos detectado que no hay mucha obra nueva, ahora sí, pero ha habido una temporada que no había mucha obra nueva, entonces había más derechos de propiedad en segunda mano que en obra nueva. Se han estudiado también los turistas que normalmente van para la Comunidad Valenciana. Hemos visto la evolución de precio desde el 2010 hasta el 2021, cómo ha cambiado. Y hemos visto pues, que el centro de Valencia pues, ha incrementado. Hemos visto que en alquiler ha incrementado también la parte del puerto y la parte del centro de Valencia. La compra y venta, ¿vale? Hemos hecho mapas temáticos. Aquí está el parque móvil, que se ha cogido todos los datos de la DGT. Se ha visto el tipo de vehículo, el tipo de carburante, la antigüedad, y con toda la legislación se ha comprobado la evolución de toda, tanto de la emisión del parque móvil como teórica por habitantes. Han sacado toda la información que había. Se ha hecho la equidad ambiental, que os he comentado, donde se ha georreferenciado todos estos datos, tanto equipamiento, demografía como socioeconomía, donde se sacó la vulnerabilidad global de Valencia, se ha sacado la calidad del aire y se ha hecho la intersección entre los dos mapas y se ha sacado la equidad ambiental. Y últimamente estamos trabajando con el monitoreo de calidad del aire a escala ciudad. Lo que estamos haciendo es, con datos de dosimetría pasiva, midiendo la contaminación que hay en la ciudad, y mediante técnicas de teledetección vamos a ver si realmente podemos corroborar que eso es así. Y con eso doy por finalizada mi presentación. Hola, buen día, buenos días a todos. Que me disculpen nuestros hermanos españoles, pero voy a hablar en portugués, que mi castellano no es muy bueno.
Si tenéis algunas dudas, que poner más por escrito. Entonces, portanto, bom dia a todos mais uma vez. Venho aqui apresentar aplicações SIG desenvolvidas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, um território a sul de Portugal continental, e aplicações essas direcionadas para uma direção de serviços de fiscalização ambiental e territorial. A minha apresentação vai ser dividida em 4 grandes blocos. Vou falar um pouco sobre as atribuições e a prática corrente desta direção de serviços de fiscalização. Seguidamente falarei sobre limitações e os desafios que nos colocam. Depois, os SIG, os Sistemas de Informação Geográfica, como instrumento para a solução encontrada. E, por último, fazer uma breve apresentação do desenvolvimento e das aplicações estruturadas. A Direção de Serviços de Fiscalização da CCDR Alentejo assegura, portanto, a coordenação e o desenvolvimento de ações de fiscalização no território, competindo de fiscalizar cerca de 1/3 do território continental português, nas áreas de ambiente e de ordenamento do território, designadamente emissões de poluentes, licenciamento ambiental, exploração de massas minerais, operações de gestão de resíduos, e todas estas ações de fiscalização são sempre, como é óbvio, para o cumprimento da legislação em vigor em ambiente e em ordenamento do território. Qual era a prática corrente? Como é que os nossos serviços faziam estas ações de fiscalização no território? Portanto, a prática corrente era o registro individualizado dos procedimentos, o que originava muitas das vezes dificuldade depois na percepção global das atividades que eram desenvolvidas no terreno. Até 2020, as equipas de fiscalização preparavam todos os seus elementos que acompanhavam as suas idas ao local, ao terreno, através de papel, portanto a informação era toda em papel, que é um procedimento difícil, moroso e que está cada vez suscetível a muitos erros. Portanto, existia também, consequentemente, uma grande dificuldade em garantir uma rigorosa georreferenciação das ocorrências e comprometia, portanto, a fiabilidade da informação recolhida. Todo este processo de tratamento de informação depois recolhida, posteriormente não permitia uma fácil e uma permanente atualização da informação, nem a sua partilha entre as diferentes equipas que se encontram no terreno, nem com o próprio responsável pela direção de serviços. Era vulgar e ainda hoje se utiliza muito as folhas de cálculo Excel para o registro de todas estas ocorrências, o que cria também dificuldades e constrangimentos em assegurar depois cumprimentos de dados, porque não se consegue ter uma percepção rápida do que é que está a ser feito no terreno e assim conseguir ter tomadas de decisão mais corretas e mais céleres para um determinado processo. Então, que limitações é que se nos levantaram, que problemas é que nós temos? Para além do que eu falei, estes procedimentos aplicados pela Direção de Serviços de Fiscalização, depois a visualização dos resultados não era uma visualização rápida, com algumas dificuldades depois na referida tomada de decisão. A forma como a informação era recolhida, tratada e armazenada conduz a uma excessiva compartimentação e segmentação, portanto, há a tendência para que os técnicos tenham a informação armazenada no seu computador pessoal, depois é muito mais difícil compartilhar informação com os restantes colegas, e a própria aplicação de procedimentos no terreno muitas das vezes divergia entre os diferentes agentes da mesma direção de serviços ou de direções de serviços que existem separadas da região central, que a sede da CCDR é em Évora, mas existem outras subdivisões que atuam no terreno em processos de fiscalização e muitas das vezes os procedimentos poderiam divergir entre estas divisões subregionais. Então, quais os desafios que nos colocaram? Havia a necessidade de, portanto, sistematizar toda esta informação recolhida, uniformizando critérios,
tendo em vista obviar eventuais divergências na apreciação que o próprio território, do ponto de vista da sua diversidade, também nos apresenta. Há que garantir, portanto, tínhamos que garantir parâmetros de eficiência, de celeridade, otimizar práticas de planeamento, portanto, assente num horizonte temporal anual, que seja eficaz, execuível, espacialmente equilibrado e baseado em claros critérios de prioridade. Por outro lado, havia que criar condições para uma consequente reformulação dos procedimentos. Como é óbvio, não vamos implementar novas formas de atuar no terreno, portanto temos que implementar novos procedimentos, que é um grande desafio. As pessoas estão habituadas a fazer sempre desta forma e agora de repente vamos ter que fazer de uma forma diferente, levanta sempre alguns problemas. É sempre a velha questão, nós fazíamos assim antigamente, por que fazer agora de maneira diferente? Não é fácil convencer os utilizadores finais a mudar a forma de atuar. Há também que, como desafio, normalizar a informação entre os diferentes utilizadores, facilitando assim o registro dessa informação e esse registro ser de uma forma mais rápida, mais precisa, garantindo, portanto, a fiabilidade dos dados. E, por último, tornar todo o fluxo de procedimentos flexível, partilhado e consistente. O que é que temos que fazer então? Utilizar sistemas de informação geográfica. Os sistemas de informação geográfica disponibilizam-nos ferramentas multifuncionais com elevada capacidade para recolha em tempo real de informação, permite-nos depois analisar e disponibilizar essa mesma informação geográfica no apoio à tomada de decisão. Cada vez mais o crescente volume de informação disponível, de informação geográfica, a proliferação de sensores, dispositivos móveis, telemóveis, tablets, com grandes capacidades também de redes computacionais, são cada vez mais colocados ao serviço das diferentes instituições e nós, CCDR, não fugimos à regra e pensamos, vamos utilizar o que mais recente existe ao dispor, neste caso, da Direção de Serviços de Fiscalização. Tudo isto se conjuga com uma aposta forte que a CCDR Alentejo tem vindo a fazer no reforço da sua plataforma tecnológica SIG, que permite não só fomentar a reformulação dos procedimentos, neste caso da Direção de Serviços, mas também garantir uma centralização da informação numa única base de dados, acessível a todos. Então, a estratégia implementada passou por o desenvolvimento de aplicações em ambiente WebSig, configuradas para funcionarem quer em gabinete, quer no terreno, através de dispositivos móveis, neste caso, tablets. Atualmente, a arquitetura SIG da CCDR tem este esquema. Parece um esquema complicado, mas tem na sua base um servidor de base de dados, neste caso em Postgres, com um plugin geográfico SDE e também o plugin geográfico PostX. Temos depois um servidor de mapas em ArcGIS Server e ainda um servidor aplicacional em PHP. Esta base permite depois disponibilizar a informação através de um portal geográfico, através de serviços WMS e WFS e também através de aplicações PHP, que são aplicações alfanuméricas que falam diretamente com a base de dados Postgres, não só para receber informação, mas também para escrever diretamente na base de dados. Isto são aplicações PHP, são aplicações que não têm qualquer geovisualizador, são dados alfanuméricos em formato tabular, que leem diretamente a informação geográfica. E os técnicos que têm mais dificuldade em utilizar os geovisualizadores podem aceder a estas aplicações PHP, ler e escrever a informação e ela ficar armazenada na base de dados geográfica. Desta feita foram, até ao momento, desenvolvidas 3 aplicações na Direção de Serviços de Fiscalização. Uma aplicação
no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental, uma aplicação para fiscalização de processos que se encontram em Reserva Ecológica Nacional. Eu não sei em espanhol, não deve existir esta figura jurídica de Reserva Ecológica Nacional, existirão outras, e de Rede Natura. Esta sim, a Rede Natura 2000 é europeia, portanto, Espanha também tem uma Rede Natura. E por último, uma aplicação para registar ocorrências não programadas. As duas aplicações anteriores são aplicações cujos processos já são definidos quais os processos a serem fiscalizados no terreno. A última aplicação das ocorrências é para quando os técnicos se deslocam em ações de fiscalização e encontram algo que não está programado de ser fiscalizado, mas que poderá ter alguns problemas do ponto de vista ambiental e territorial, e é necessário registar essa ocorrência para depois efetuar algo sobre o que foi encontrado no terreno. O que é o Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental? Portanto, é um plano que foi lançado em 2017 para inspeção na área do ambiente. Anualmente é definido um plano com os processos que serão alvos de fiscalização no cumprimento das normas aplicáveis e para cumprir os objetivos deste plano e melhorar os métodos de inspeção no terreno, o que é que foi desenvolvida? A tal aplicação em tablet e duas aplicações correspondentes ao tablet que permitem a visualização no gabinete da informação recolhida no terreno, quer em formato geográfico, num geovisualizador, quer num formato tabular, numa aplicação PHP. Qual foi a metodologia adotada? Nós já tínhamos a informação em tabelas Excel, essas tabelas foram estruturadas, toda a estrutura, 3 minutos? Esta base de dados permite armazenar informação geográfica, mas também alfanumérica, portanto foi feita essa estruturação toda na base de dados Postgres, utilizando depois o software Collector for ArcGIS, foram configuradas as aplicações no tablet e, posteriormente, utilizando o ArcGIS Server, foram desenvolvidos o geovisualizador e, utilizando o PHP, desenvolvidas as aplicações tabulares. Isto é um exemplo da aplicação do Penefia no tablet, portanto os técnicos têm ao seu dispor uma aplicação offline, ou seja, vão para o terreno sem necessitarem de ter dados móveis, podem recolher a informação toda e posteriormente sincronizar a informação com a base de dados. Não é necessário ter dados e muitas das vezes, na maior parte dos casos, quando vamos para o terreno, não há dados móveis. Portanto, esta foi uma forma encontrada de recolha da informação utilizando apenas o GPS do dispositivo móvel. Quando registram a informação, verificam um processo, registram todos os dados sobre esse processo e no final indicam que o processo já está fiscalizado. E automaticamente o processo que estava nesta imagem a vermelho passa a azul, dando indicação ao técnico de que já foi fiscalizado. Para além disso, podem também confrontar no terreno aqueles processos com condicionantes ambientais e territoriais, Reserva Ecológica Nacional, Rede Natura 2000, etc. A aplicação para os processos REN é similar à aplicação do Plano Nacional de Fiscalização Ambiental, desenvolvida também para tablet através do Collector for ArcGIS, permite a recolha dos dados, a recolha de fotografias e o processo é sempre o mesmo. Sincronizar no final com a base de dados. As ocorrências não programadas, a mesma coisa, configuradas através do ArcGIS Collector. Neste caso, como não sabemos o que é que existe, utilizamos o GPS do tablet para georreferenciar a nossa ocorrência e efetuar um registro fotográfico de toda a ocorrência encontrada. Como é que os nossos técnicos internamente acedem a esta informação? Através de um portal SIG interno, dividido em várias temáticas, neste caso a temática da fiscalização. Ao acederem a esta temática, têm disponíveis dois conjuntos de aplicações. Aquela que tem uma esfera, um globo terrestre, são aplicações geovisualizadores. As que têm um ícone que é uma tabela, são as aplicações tabulares em PHP. Este é o exemplo de um geovisualizador para o Plano Nacional de Fiscalização Ambiental.
onde os técnicos podem também fazer já alguma análise estatística, ou seja, conseguem perceber para o plano de 2022, por exemplo, que já tem cerca de 80% das ações de fiscalização cumpridas. Esta é a aplicação correspondente em PHP, a tal aplicação alfanumérica, em que os técnicos têm menos capacidades de utilizar sistemas de informação geográfica e geovisualizadores, podem consultar a mesma informação, mas em formato de tabela, produzir diferentes análises estatísticas, exportar informação para Excel, visualizar processo a processo, perceber quantos processos é que faltam fiscalizar, quantos é que já estão fiscalizados. E, ao mesmo tempo, interagir com esta informação. Podem editar a informação. Tenho que me dar mais 2 ou 3 minutos, porque ainda faltam os slides. E sou o último, portanto, peço desculpa, só mais 3 minutinhos. E depois pago-vos um café a todos. Este é o exemplo do geovisualizador sobre os processos de Reserva Ecológica Nacional e de Rede Natura. É semelhante ao geovisualizador anterior, a informação aqui é distinta. Permite depois também cruzar a informação com outras condicionantes ambientais e territoriais. Foi feito exatamente o mesmo para uma aplicação alfanumérica. Portanto, como vocês podem perceber, os nossos técnicos têm hoje ao seu dispor aplicações tablet, aplicações em ambiente web. Para quem gosta de utilizar um geovisualizador, pode utilizar o geovisualizador. Quem não está tão familiarizado com estas ferramentas, utiliza as aplicações em formato tabular. Neste caso, a aplicação das ocorrências, chamar só aqui a atenção para o técnico vai ao terreno, verifica uma determinada ocorrência e quando chega ao gabinete pode depois escrever quais os procedimentos tomados para essa ocorrência. Se foi feito um auto de notícia, se é necessário encaminhar esses dados para outra direção de serviços e essa informação fica toda armazenada na base de dados e é acedida também através do geovisualizador. Considerações finais. Consideramos que o desenvolvimento destas aplicações permitiu à direção de serviços, neste caso da fiscalização, desenvolver as suas atividades com um planeamento mais adequado às suas competências. Atualmente a DSF utiliza só ferramentas WebSig. O Plano Nacional de Fiscalização Ambiental de 2021 já foi executado utilizando estas ferramentas WebSig e prevê-se a curto prazo uma interoperabilidade entre esta plataforma nacional do PNFIA e a nossa plataforma, de forma a que os nossos técnicos possam comunicar a informação a nível nacional de uma forma mais rápida. Para concluir, há que salientar que a disponibilização deste tipo de aplicações tem como resultado uma melhoria substancial na qualidade dos dados, facilitando o acesso e partilha da informação relevante, não apenas no âmbito desta unidade orgânica, a Direção de Serviços de Fiscalização, mas na articulação com todos os outros serviços da instituição que eu represento, que é a CCDR Alentejo, e depois com outras instituições externas à CCDR Alentejo. Muito obrigado pela vossa atenção, peço desculpa por mais estes 2 minutinhos e um bom resto de sessão para todos.